Que tipo de sistema é o seu tanque elevado ou que tipo de tanque você tem? É um sistema intensivo? É um sistema extensivo? Não tem renovação de água? Tem nada de renovação de água? Tem só um pouquinho de renovação de água? É isso que vai dizer se você consegue produzir muito ou pouco peixe ali dentro. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre todos os tipos de sistema de produção. Depois, se você tiver interesse, dá uma rodadinha aí no YouTube e pesquisa os sistemas de produção. Eu tenho uma série de 3 vídeos falando sobre sistema de produção de peixes. Tá? Então, se você ainda não sabe o que é um sistema de produção ou diferenciar sistemas de produção, vai lá, assiste esses vídeos, né? Mas presta atenção aqui que você vai entender por que é que você não pode ficar pensando em litros d'água para tanques ou caixas, né, de concreto que você não trabalha com sistemas tecnológicos. E aí, isso faz com que você às vezes implanta, cria, coloca lá uma caixa achando que vai produzir grande quantidade de peixes e no final das contas você vê que tudo aquilo que você poderia produzir não vai, que você gostaria de produzir, não vai ser possível, porque você não vai conseguir instalar todo o equipamento que precisa ser instalado, que você não vai conseguir colocar o sistema de recirculação. E, de novo, eu não estou falando isso para você porque não dá para produzir peixe nesse tipo de sistema. Dá sim para produzir. O que não dá é para produzir grandes quantidades de peixes a ponto de ser em larga escala aí, se você não trabalha com sistemas de mais tecnológicos, mais intensivos. Né? E aí pare para pensar. Então tá bom, eu vou comprar vários tanques de 40 mil litros, que são 40 metros quadrados, né? E aí, quantos tanques e qual o tamanho da área e quanto de água você precisa só para encher esses tanques? E depois fazer a manutenção dessa qualidade de água, né? Talvez muitas pessoas levem a entrar nesse tipo de sistema de produção de peixes porque acham que só é possível produzir peixes quando você tem renovação de água ou quando você tem uso de aerador. E pasmem, eu recebo todos os dias pergunta desse tipo. Eu recebo todo dia pergunta desse tipo. E não é obrigatório o ato de renovar a água dentro do tanque de peixe. Não é obrigatório. Você pode sim trabalhar com um tanque sem ter nada de renovação de água. Por exemplo, você tem um sítio, você tem um lugar de captação d'água, mas esse lugar de captação d'água não proporciona que você consiga renovar a água ao longo de todo o ciclo de produção lá dentro do seu tanque. Você consegue encher o tanque, mas não consegue renovar a água do tanque o ano inteiro. É possível produzir num tanque desse jeito? Sim, é possível. É possível. Você só precisa entender qual é a quantidade de peixes correta que você vai colocar ali dentro. Outra coisa que eu vejo as pessoas achando que não é possível, né? Tem um córrego passando no fundo da propriedade. Eu posso desviar essa água do córrego para dentro da minha propriedade? Sim. Sim. É dessa maneira que a gente produz peixe. É dessa maneira que a gente produz peixe. Se você conseguir fazer isso através de desvio de água por gravidade, melhor ainda. Mas sim, é dessa maneira que a gente faz, a gente traz a água. E não necessariamente eu preciso ter água, volume d'água, a ponto de ter renovação. Eu posso ter a água parada. O que eu preciso saber é qual a quantidade de peixes que eu vou produzir, que eu consigo colocar ali dentro, tendo água parada. Porque não é um grande volume d'água. Não é um grande volume de peixes, é um volume de peixes menor. Então, todas as condições de produção e quantidades de peixe dependem ou de volume d'água, mas isso não é obrigatório, pode ser água parada, ou de tecnologia. Filtro, recirculação, aeração, soprador, probiótico, ou de tudo isso junto no mesmo pacote, e aí você consegue aumentar a produtividade do seu tanque.